Você já percebeu que, mesmo depois de terminar um relacionamento, parece que o próximo tem os mesmos problemas? Talvez você já tenha se perguntado por que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa ou acabo nas mesmas situações, como um ciclo que nunca se acaba. Hoje eu quero explicar para você como que isso acontece, como que a terapia do esquema explica isso, esse fenômeno, e o mais importante, como que você pode começar a quebrar esses padrões e transformar como você se relaciona. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o psicólogo Andrei, especialista em terapia de esquema. Neste canal eu compartilho conteúdos que ajudam você a entender melhor as suas relações, suas emoções, a sua mente de uma forma sempre leve, descontraída e acessível. Fica comigo. Neste vídeo eu quero explicar para você por que nós repetimos padrões disfuncionais em nossos relacionamentos amorosos e até em relações de amizades. Vamos falar um pouquinho sobre um conceito chamado química esquemática. E o melhor, eu vou te mostrar como quebrar esses ciclos, mesmo que você ache que não sabe por onde começar ou que nunca conseguirá mudar. Antes de falarmos sobre a química esquemática, é importante relembrarmos o que é um esquema. Então, os esquemas eles são padrões emocionais, cognitivos e comportamentais autoderrotistas que desenvolvemos ao longo da nossa vida, especialmente na infância e na adolescência. Tente pensar nos esquemas como lentes que usamos para enxergar o mundo, a nós mesmos e as nossas relações. Quando essas lentes estão riscadas ou distorcidas, os esquemas se tornam desadaptativos, levando-nos a comportamentos e a relações que podem ser prejudiciais para nós. Por exemplo, imagine uma pessoa que cresceu se sentindo rejeitada. Ela pode desenvolver um esquema chamado defectividade-vergonha. Esse esquema, essa lente, riscada, distorcida, faz com que ela passe a acreditar que ninguém jamais vai se importar com ela, ou que ela tem um defeito inaceitável, que ela é muito inadequada, que esse defeito, seja físico ou seja realmente interno, vai aparecer em algum momento e isso faz com que ela não seja digna de ser amada. Então ela tem essa sensação, essa crença ou tem esses pensamentos. Nem sempre isso é consciente. Então isso afeta como ela se percebe, como ela percebe o mundo, como ela percebe as pessoas e como ela percebe as relações. E por consequência, isso vai afetar como ela acredita que merece ser tratada. Se você quer entender um pouquinho mais sobre os esquemas, eu recomendo um vídeo que se chama O que são esquemas e como eles afetam a sua vida, que eu postei aqui no canal. Vou deixar um card aqui em algum lugar desse vídeo para você clicar. Finalmente, o que vem a ser a química esquemática? A química esquemática é um conceito que explica o porquê nos sentimos fortemente atraídos por pessoas ou situações que confirmam nossos esquemas, mesmo que isso nos cause sofrimento. Basicamente, a química esquemática é como se o nosso cérebro buscasse aquilo que nos é familiar, que nos é coerente com as nossas experiências do passado, criando assim uma ilusão de conexão, de atração. Essa química não tem nada a ver com compatibilidade ou com um amor verdadeiro, mas com repetição de padrões que reforçam esses esquemas. O nosso cérebro tem essa necessidade de coerência cognitiva. Então ele tenta repetir esses padrões que nós passamos lá na nossa infância e na nossa adolescência. Um exemplo interessante sobre a química esquemática está em uma antiga canção da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Ela dizia assim: se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É nessa hora que eu fico tranquilo por ter me formado em psicologia. Essa música, ela ilustra como uma relação pode ser marcada por altos e baixos e pode se tornar mais atraente ali para o casal, porque ele ativa padrões emocionais familiares que reforçam os esquemas como o abandono, a subjugação ou a privação emocional, criando uma química que parece irresistível. Então, assim como na música, quando você está sobre a química esquemática, normalmente aquele casal que não se dá bem ali o dia inteiro, que não tem compatibilidade, que não compartilham dos mesmos valores, das mesmas ideias, da mesma visão de mundo, só que no momento de corpo, no momento ali mais íntimo, eles têm uma química muito forte e ali eles se dão bem. Então é o único momento que eles têm de paz ali, de prazer, porque o restante do dia realmente é só briga. Então acho que essa música ilustra bem a química esquemática. Eu vou citar alguns exemplos de esquemas e como que pode ocorrer a química esquemática nesses casos que irei citar.
Uma pessoa com um esquema de abandono pode se sentir atraída por parceiros emocionalmente indisponíveis. Por exemplo, ela pode sentir atração por pessoas já comprometidas, pessoas que já estão namorando, são noivas, são casadas, ou por pessoas que moram muito longe dela. Às vezes elas estão indisponíveis, não só pela distância ou porque não podem assumir um compromisso, mas às vezes também indisponíveis emocionalmente para ela. E isso reforça a ideia de que ela será abandonada novamente. Apesar disso ser muito doloroso para a pessoa, ao mesmo tempo soa como familiar para ela. Quem tem esse esquema é o famoso dedo podre, né? Porque sempre acaba sendo abandonada, sendo trocada, sendo traída na relação. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é com relação ao esquema de arrobo e grandiosidade. A pessoa que tem esse esquema, normalmente, ela é mais altiva. Como o nome diz, ela tende a ser mais arrogante. Então, ela gosta muito de dominar, de diminuir o outro. Então, para se sentir superior. Então, sempre ela vai buscar alguém que, de repente, tem um esquema de subjugação. Porque a pessoa de subjugação, ela realmente se habituou, né, pelo seu esquema, a ser subjugada, como o nome diz, a ser controlada. Ela está acostumada com pessoas autoritárias na sua vida. Então, junta a fome com a vontade de comer, como a gente fala, né? Esses dois esquemas realmente podem ter uma química muito grande, mas também um sofrimento muito grande para os dois, mas principalmente para quem tem a subjugação. Isso acontece de forma inconsciente. Isso pode levar a relações desequilibradas e ao sentimento de opressão ou insatisfação constante. Um outro exemplo é uma pessoa com um esquema de privação emocional. Ela pode escolher parceiros que não oferecem um suporte emocional para ela. Isso porque, de maneira inconsciente, ela busca confirmar a ideia de que suas necessidades nunca serão atendidas. Isso leva ela a aceitar relacionamentos onde ela se sente constantemente negligenciada e solitária, perpetuando assim o sentimento de vazio. Essa escolha não é intencional, mas reflete um padrão emocional de longa data, muitas vezes originado na infância, quando suas necessidades emocionais não foram atendidas de forma suficiente e nem validadas. Essa dinâmica faz com que a pessoa internalize a ideia de que ela não merece receber cuidado ou suporte genuíno, o que dificulta a construção de relações saudáveis e equilibradas. Por último, eu vou citar o esquema de desconfiança e abuso. Esse esquema pode acabar em relações altamente abusivas, marcada por traições, manipulação ou até violência física e emocional. Isso ocorre porque, mesmo temendo ser enganado ou traído, essa pessoa sente que já espera esse tipo de comportamento, tornando um padrão familiar. Lembra que ela provavelmente passou por isso na infância dela, então ela tenta repetir aquilo sem perceber, ela se sente atraída por situações, por pessoas, por ambientes, por amizades que reproduzam isso que ela passou na infância e na adolescência dela. Quando combinado com outros esquemas, como os que eu citei, a privação emocional, defectividade e vergonha, abandono, subjugação, o impacto pode ser devastador, criando uma dinâmica onde a pessoa sente que não pode confiar em ninguém, mas ainda assim permanece em relações destrutivas, muitas vezes gerando o que nós chamamos de dependência emocional. Esses padrões levam à repetição de relacionamentos disfuncionais e perpetuam frustrações e nos impedem de construir conexões verdadeiramente saudáveis e satisfatórias. Além disso, é importante ficar atento aos sinais de que a química esquemática ruim pode estar acontecendo. Se você já percebeu que tem um histórico de relacionamentos ruins e ao entrar numa nova relação, tudo parece muito mágico, muito perfeito, muito intenso no início, meio cinema mesmo, hollywoodiano, fica um alerta para você. Isso pode ser uma cilada, pode ser uma química esquemática. Lembre que essas sensações que você está sentindo, ela pode estar mascarando a ativação de esquemas disfuncionais, levando a você a um novo ciclo prejudicial. Espero que você esteja gostando muito desse vídeo. Se você está gostando, não esqueça de ativar o sininho, deixar o seu like e ativar para receber todas as notificações. E como começar a quebrar esses ciclos? O primeiro passo para você quebrar esses padrões é entender quais esquemas estão ativos em você. Quais esquemas que você tem. Lembra que esquemas são como os filtros emocionais que moldam a forma como você enxerga a si mesmo, os outros e os relacionamentos. Para identificá-los, é essencial prestar atenção às situações que desencadeiam sentimentos intensos ou comportamentos repetitivos. Um terapeuta especializado pode ser uma grande ajuda nesse processo, mas você também pode começar a autoobservação. Pergunte-se:
Quais situações mais me frustram ou me deixam vulnerável? Qual é o padrão que se repete nos meus relacionamentos? O que sempre acontece em todas as relações pelas quais eu passei? Aqui no canal eu vou começar a explicar cada um dos 18 esquemas. São 18 esquemas disfuncionais desadaptativos. Fica ligado no canal que você vai começar a entender melhor sobre cada um deles para poder identificar em você, se você for profissional da psicologia, identificar também no seu paciente. O segundo passo é você entender as suas escolhas. Refletir sobre as suas escolhas é um passo fundamental para sair do piloto automático. Quando você sente uma forte atração por alguém ou entra em um relacionamento, comece a se perguntar: o que exatamente me atrai aqui? Muitas vezes estamos buscando algo familiar. Isso pode ter uma relação com os esquemas e com a química esquemática. Pergunte também: essa relação está alinhada com o que eu quero construir para a minha vida? Está alinhada com os meus valores ou está reforçando velhos padrões? Quando você começa a entender o porquê das suas escolhas, fica mais fácil interromper os ciclos nocivos. Um terceiro ponto é praticar novas experiências. É desafiador, mas é essencial buscar relacionamentos que não ativem tanto os seus esquemas. Esses novos tipos de conexão podem inicialmente parecer sem graça ou até desconfortável porque não geram aquela química intensa, aquela coisa, que você sempre sentiu ali no passado. No entanto, essas relações têm o potencial de ser mais saudáveis, de ser mais equilibradas, de serem mais satisfatórias. Experimente interagir com pessoas que demonstram consistência, empatia, respeito por você, mesmo que isso não pareça tão emocionante no início. Um quarto ponto muito importante, claro, não poderia deixar de dizer, se estiver muito difícil de sair desses ciclos, é importante que você invista em terapia. A terapia do esquema, por exemplo, é uma abordagem extremamente eficaz para ajudar você a identificar, a compreender e a reestruturar os seus esquemas. Um terapeuta experiente pode ajudar você a explorar as origens dos seus padrões, criar estratégias para mudar as suas respostas emocionais e desenvolver novas formas de se relacionar. A terapia oferece ferramentas práticas para transformar suas crenças e construir relacionamentos mais autênticos e saudáveis. Mas lembre-se que não existe mágica na terapia. Existe a parte do terapeuta, mas também existe a sua parte. É uma questão de colaboração. Só assim a terapia pode dar certo. Entendemos o que são os esquemas, como a química esquemática nos leva a repetir padrões e como podemos começar a mudar isso. Lembre-se, você não está preso a esses padrões para sempre. Com autoconhecimento, escolhas conscientes e ferramentas certas, você pode transformar sua forma de se relacionar e construir conexões mais saudáveis e felizes. Você pode estar pensando, muito fácil falar, mas é difícil de mudar. Concordo com você. De fato, é muito difícil a gente mudar esses padrões, mas não é impossível. Eu mesmo já estive em padrões como esse que eu citei aqui no vídeo. Eu mesmo tenho o esquema do abandono. Qualquer dia eu posso compartilhar a minha história para vocês. Acho que vai ser muito interessante. Claro, isso num outro vídeo. E é muito desconfortável, principalmente no início. Mas garanto para você, é possível sim mudar. E vale lembrar, não estou dizendo que um relacionamento não deve ter química, tá? A química ela é importante para você entrar numa relação e para você se manter. Mas tudo que é excessivamente intenso, idealizado, muito romantizado, isso pode ser um sinal de alerta para uma possível armadilha esquemática. Equilibrar emoção e racionalidade é essencial para construir relações saudáveis e reais. Então, toda vez que você perceber esses sinais de alta intensidade, tudo muito bonito, tudo muito hollywoodiano, muito Disney mesmo, perceber esse padrão no início de um relacionamento, eu aconselho a você a ficar atenta realmente com essa situação. Você pode estar entrando numa cilada da química esquemática. Agora com você, qual o padrão que você percebeu nas relações? Compartilhe aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa entender sobre esses padrões de relacionamentos. Vamos juntos construir relações mais saudáveis e felizes. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.